Eu nunca gastei um centavo de dinheiro público em nenhuma campanha minha. Ou seja, o que falta é as pessoas compreenderem o seguinte: poxa, vamos lá, vale a pena eu contratar um marqueteiro para poder me transformar em algo? Que tipo de virtude é essa que a gente está criando na política? Só ganha aquele que consegue mentir mais sobre eu mesmo? Só para entender, vai zero fundo partidário na sua campanha? Zero, nunca usei nem para vereador, nem para deputado federal. E eu entendo o seguinte, não condeno quem usa, tá certo? Foi algo pessoal meu que eu fiz lá atrás, e para não quebrar minha palavra, eu não vou quebrar minha promessa. Seja bem-vindo ao canal Rico no Futuro. Aqui a gente mostra a verdade. Aqui o pau come, aqui não tem pra onde correr, aqui a gente gosta da verdade. Vamos assistir o vídeo agora. Se você gostar do conteúdo, não esqueça de se inscrever no canal. Eu vou fazer perguntas e aí você avalia. Você acha normal um ministro do STF dizer que o Lula chegou até a presidência por conta deles? Foi o caso de Gilmar Mendes. Você acha normal um ministro do STF fazer uma live com uma pessoa que, enfim, aí sim é um influenciador inútil, como o Felipe Neto, para falar sobre fake news? Você acha normal um ministro do STF falar sobre os autos, né, fora dos autos, ficar dando entrevistas como se fosse um popstar? Você acha normal um ministro do STF, como por exemplo o Barroso, falar nós derrotamos o bolsonarismo, ou até mesmo perdeu o Mané? Enfim, eu vejo que a minha avaliação, né, a avaliação do Nicolas, é literalmente o estrado da realidade. Isso aqui é azul, eu tô só falando, atestando o que é. Então não é uma avaliação parcial da minha parte, é exatamente a realidade. O STF hoje não é mais uma cor jurídica, é uma corte política. Eles literalmente fazem aquilo que o sistema, aquilo que partidos políticos influenciam eles a tomar decisões. E você percebe isso nas decisões próximas de agora. É razoável um presidente da República não poder se candidatar, ficar inelegível, porque ele fez uma reunião com embaixadores. Isso é abuso de poder político? O que o embaixador influenciou alguma coisa agora? O ministro do STF, Alexandre de Moraes, pode, durante as eleições como ministro do TSE, deixar uma propaganda do PT falando num comercial para milhões de pessoas de que o Bolsonaro era canibal, pedófilo, ia acabar com as férias, ia acabar com o 13º. É normal um ministro do STF, como o ministro Alexandre de Moraes, ele proibir o Bolsonaro de fazer live dentro da casa dele, que era o Palácio da Alvorada. Enfim, enquanto isso, a Dilma, que foi impeachmentada aqui no nosso país por crime de responsabilidade, ela tem seus direitos políticos não cassados e agora é presidente do banco, né? Tá ganhando um dinheirinho lá, ó, gigantesco, e basicamente o STF é a prova de que o crime compensa no nosso país. Como é que resolve isso que o senhor está falando? É um trabalho estrutural da ponta. Não adianta simplesmente você trocar... Seria só pelo Senado? Não somente. É um trabalho, como eu digo, é um trabalho em conjunto de vários fatores. Primeiro, você tem que mudar a estrutura educacional do nosso país. Hoje, as nossas universidades elas não formam mais estudantes, formam ativistas. Do tanto que você vê que respeito muito as instituições, mas muitas dessas instituições estão enviesadas por ideais políticos, como, por exemplo, Ministério Público Federal, a própria PGR, né, que é a maior instância do Ministério Público, a própria OAB, você tem o próprio STF, você tem o STJ. São tribunais que existem pessoas extraordinárias dentro desses tribunais, pessoas que realmente defendem um direito. Por um outro lado, digamos assim, de 20 e tantos anos para cá, se tornou-se, infelizmente, a justiça e o direito no nosso país muito político. E você vê isso, poxa, eu esqueci aqui um exemplo clássico. O ministro Benedito, quando foi colocada a vitória do Lula no TSE, o microfone estava ligado do Alexandre de Moraes. Ele passa e fala assim: missão dada é missão cumprida. Por que até hoje ninguém foi e perguntou para ele aqui o que você quis dizer com isso? Porque talvez, não sei, talvez vai que o ministro Alexandre de Moraes pediu para ele comprar uma batata frita no supermercado antes e ele falou: ó, comprei, tá? Missão dada é missão cumprida. Vai que eu não sei o que ele estava falando. Bem no dia que o Lula atestado a vitória do Lula, ele fala: missão dada é missão cumprida. Então, peraí. Isso é um nível, assim, de escárnio com as pessoas, de falar assim: vocês são um bando de otários, de acreditar, não que... Vou colocar aqui nem a questão de insegurança das urnas, tá? Vou colocar algo, digamos assim, extremamente mais factível aos olhos das pessoas. A condução da eleição foi totalmente parcial, totalmente.
Então, assim, eu, por exemplo, tive o meu vídeo, aquele do quando chegar em casa, não sei o que, faz o L. Aquele vídeo meu foi derrubado. Tava com 40 milhões de visualizações. Talvez aquele vídeo poderia ter batido recorde naquela época, mas não foi. Por quê? Porque foi derrubado. Agora, o vídeo de diversos outros deputados de esquerda, que inclusive fizeram diversas fake news com o meu nome, com a minha família, estão lá até hoje. Ou seja, não é simplesmente uma opinião minha. Que você não tem que ter uma opinião própria, você tem que ter uma opinião verdadeira. E a minha opinião é que o STF, ele é o principal fator político hoje de desestabilização do nosso país. E vou te falar mais. Se algum dia for tido a quebra de sigilo de algum ministro do STF, pegar lá, igual eles estão fazendo, né, com as pessoas em volta do Bolsonaro, fazendo um phishing expedition, né? Eu falo, olha, eu acho que o Paulo tá guardando alguma coisa lá no computador dele que não devia. Aí vai lá e faz busca e apreensão. Pega seu celular, pega a sua vida inteira, o que você conversa no privado, e vai lá e começa a falar, você conversou com fulano de tal sobre isso, você tá fazendo aquilo e tal. Imagina se a gente fizesse a mesma coisa com o entorno do Bolsonaro, então, se a gente fizesse com os ministros do STF e o entorno deles. O que sairia de uma conversa do ministro Alexandre de Moraes com Lula? O que sairia nas gravações com Flávio Dino no dia 8? Porque as câmeras sumiram. Assim, ó, as câmeras sumiram. Então, respondendo a sua pergunta, realmente, eu acho que tá todo mundo vendo isso. Só não vê, de fato, quem tá ganhando alguma coisa com isso ou é mau caráter. Outro tópico. O senhor é favorável à venda de empresas estatais? Olha, sim, a privatização delas agora depende para quem, né? Eu acredito que a gente precisa ter uma soberania no nosso país, não dá para poder entregar tudo nem para os Estados Unidos ou tudo para a China. A gente precisa ter um equilíbrio, mas compreender que o Correios está dando prejuízo histórico. E só tem o Correios. Ou seja, é como se chegasse numa praça de alimentação e só tem o McDonald's e o McDonald's está quebrando. Então, assim, é absurdo. Então, as empresas estatais hoje no Brasil, elas de fato dão prejuízo sobre a administração do PT, deixa isso bem claro. Então, sim, sou a favor, como por exemplo aconteceu com a Eletrobras, né? Foi privatizado, estava lá no dia, inclusive lá em São Paulo, quando o Tarcísio, juntamente com o Roberto Campos, privatizou. E a gente sabe que, enfim, pelo menos, não estou falando que toda a empresa é perfeita, mas pelo menos a empresa você tem competitividade, você tem hierarquia, você tem cobrança, e isso faz com que as pessoas possam escolher melhor o serviço, né, das empresas. Quais deveriam ser vendidas? Olha, eu acredito que, privatizadas, né, eu acredito que o Correios poderia ser privatizado. Muitas pessoas têm medo quando fala a palavra privatização, que falam, nossa, vou perder meu emprego. Não, peraí, nos Estados Unidos, não sei, eu acho que são dezenas de empresas de correspondência. Você tem a UPS, você tem a própria Amazon agora, que, poxa, faz entrega até com como é que fala? Com drone, assim, por quê? Porque gera competitividade. Porque se uma não entregar, opa, gente, muito ruim, pedi, demorou 7 dias para chegar, chegou ainda quebrado, vou começar na outra. Então a competitividade gera melhoria para o usuário final. Então eu espero sim que um dia a gente tenha várias opções de entrega de correspondência, que a gente possa ter, inclusive até mesmo no âmbito de luz e energia. Você pega, por exemplo, Minas Gerais, só tem CEMIG e só tem Copasa. Se a sua casa acabou a energia, você não tem ninguém para poder, uma empresa, te falar aqui, ó, me ajuda aqui para instalar uma luz aqui agora. Mesmo que ela cobre mais caro, não tenho dúvidas que se tivesse uma abertura de mercado nesse sentido, a vida das pessoas melhoraria proporcionalmente. Petrobras, Banco do Brasil, o senhor acha que deve ser Olha, a Petrobras em específico, eu tenho mais um receio e confesso que preciso de mais análise a respeito disso, de estudar mesmo, também não sei tudo, estou longe de saber tudo, inclusive, porque diz respeito ao petróleo, algo que de fato interessa muita gente no mundo inteiro. Então eu acho que em nível internacional é algo que a gente precisa prezar aqui para ficar de fato no Brasil. O Banco do Brasil? O Banco do Brasil eu acredito que é a mesma forma, assim. Eu acho que a gente precisa... Os bancos já tem vários, né? Por mais que os bancos aqui no Brasil, enfim, eu tenho minhas ressalvas que o banco era só para guardar seu dinheiro, né? Só que ele lucra absurdamente. Então, muitas vezes eu acho que os próprios bancos têm algumas políticas que vão, acho que, contrárias ao interesse de um país futuro. Mas, enfim, é algo a se analisar. E o senhor é a favor do modelo econômico ortodoxo que tem sido seguido pelo Brasil, com o Banco Central elevando juros para fazer com que a taxa de inflação fique dentro da margem da meta fixada pelo Conselho Monetário Nacional?
Olha, na época da pandemia, eu me recordo que o Bolsonaro, por exemplo, poderia tomar algumas medidas na canetada para poder reduzir, por exemplo, os juros, né? E isso não foi feito porque, obviamente, a economia, ela não é exatas, a economia é de humanos, ou seja, ela de fato é um instrumento que envolve pessoas. Então você não pode fazer igual, por exemplo, a Dilma de falar, olha, vamos cortar esse imposto aqui na canetada e vamos ver o que acontece. Então, eu acredito que a maneira como, por exemplo, né, o Galípolo agora está fazendo, como o Roberto Campos fez de forma contrária, é o modelo que eu mais defendo. Você tem que ter, obviamente, um cuidado gigantesco com essas mudanças, principalmente, né, dos juros. Isso afeta, né, obviamente, a taxa Selic. E a gente precisa tomar cuidado, porque no fim das contas pode acontecer um efeito rebote nisso, né? De você querer mudar as coisas da canetada e no fim das contas, daqui a pouco, isso perder do seu controle totalmente.